Um renomado professor Márcio Adriano. Ele vem direto do Rio de Janeiro para cuidar da sua saúde. Temos tratamento para reumatismo, diabetes, hérnia de disco, próstata, bronquite e outras patologias. Consultas pelas plantas, fitoterapia, opção inteligente através da natureza. Agende ainda hoje pelo zap 021 999 13 6009 ou ainda 024 998 31 0347. Falar com Irene. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Continental. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação: Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo na abertura da programação, a leitura de 6 capítulos da Palavra de Deus. Isso mesmo, nós lemos aqui para você, junto com você, 6 capítulos da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar meu querido Ademir Barnabé, da família Barnabé, do meu querido amigo, ali também Roberto Barnabé, e de todos ali os Barnabés, Paulo. Deus abençoe a toda a família Barnabé e a todos que estão conosco aí pelo dial da Continental AM 1520, e também aqueles que ainda entrarão ao vivo pelo Facebook. Minha querida Sônia de Bento Ribeiro, Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Isabel Nogueira, da Praça Seca, um grande beijo no coração, e todos os nossos amados e queridos irmãos. Eu quero passar para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você que quer receber reflexões, estudo da Palavra de Deus pelo seu WhatsApp, é só você me mandar o seu nome, o bairro que você mora, e eu vou estar adicionando você ao grupo do programa Deus, Você e o Louvor pelo WhatsApp, tá bom? Então, minha querida Lúcia, Deus abençoe também a sua vida, querendo vocês receberem o estudo e também reflexões. O meu WhatsApp é 21 987 40 89 62, 21 987 40 89 62. Quero mandar também um grande beijo à minha querida amiga Heloísa Nascimento, esposa do meu irmão. A palavra de Deus nos fala que tem amigos que são mais chegados do que irmão. E a nossa querida Heloísa, juntamente com seu esposo J. Alexandre, vocês lembram? Que disse que a voz é parecidíssima com a minha, só Jesus na causa, né, na vida do J. Alexandre, mas um irmão querido, assim bem como a Heloísa e toda a parentela. Um abraço, Heloísa, que Deus abençoe, dê um abração, um beijão no meu irmão J. Alexandre, e a todos que estão conosco. Nós estamos lendo, nós estamos meditando na Palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Até ontem, nós lemos até o capítulo de número 13, hoje estaremos lendo a partir do 14, logicamente. Então acompanhem comigo a leitura da palavra. Eu quero repetir para vocês aí o meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Eu envio reflexões, envio também para você, está também agora comigo meu querido Moisés Barnabé. Deus abençoe a família Barnabé, que tem estado sempre conosco. Aliás, a minha vinda para a Continental se deu por conta dessas pessoas que eu falei agora, meu querido Roberto Barnabé e toda a família Barnabé, o J. Alexandre, que era o âncora do programa aqui, né, fazia a programação
do programa do nosso reverendo Barnabé, da igreja de Olinda ali, a igreja do Nazareno de Olinda. Deus abençoe a todos. Meu querido Matos Luiz também, muito obrigado por estar conosco nessa tarde. Minha querida mamãe Nadir Caetano, em Marechal Hermes, papai José Silvano, mamãe Cleusa, lá no Vale da Simpatia, e todos meus amados e queridos irmãos. Bom, vamos então à leitura da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Fala sobre Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Lacônia, e circunvizinhas, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um coxo em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. E Barnabé chamavam a ele a Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impedir as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Odiando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Písidia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido por parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinares que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere-se com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se converteram a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A decisão é enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização,
vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre ele tal desavença que vieram separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo de número 16. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que se observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão de Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, da qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam concorrendo conosco. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebeu tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas, livres da prisão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas em Tessalônica.
Tendo passado por Anfípolis e Anápolis e a Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando-se Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem sentença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, e todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse taguarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, do qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus,
se porventura tateando o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros disseram: a respeito disso te ouviremos falar noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Sendo, pois, deixado Paulo, Atenas partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo anuncia a Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo perante a Gálio. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e os pancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sancreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser,
voltarei para vós outros. E embarcando partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo, em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quanto crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em um nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirou isto por espaço de 2 anos, tendo ansejo de todos que habitavam na Ásia, de ouvirem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, por mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, adiante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que diziam isto eram 7 filhos de um judeu, chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram vieram confessando e anunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, que permaneceu algum tempo em Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos teus artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de que a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivos estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Arisco e segundo da Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando em Troade. Depois dos dias dos pães armos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca para Assós, chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir ter por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, recebemos-no a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e no dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fora possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontravam com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, para que Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas não serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso próprio Senhor Jesus, pois bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou por todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando efetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais me veriam o meu rosto, acompanharam-no até o navio.
capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. A partir de amanhã, nós estaremos lendo a partir do capítulo 21 e encerrando assim o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, queremos mais uma vez levantar as nossas vozes em oração perante a tua face, Pai, te pedindo perdão pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, porque ao lermos a tua palavra, Pai querido, compreendemos a profundidade delas. Não é o evangelho que hoje ouvimos, Pai, não é a palavra que hoje é pregada, meu Pai, por homens, porque, Pai amado, nessa exortação de Paulo, ele disse, Pai amado, que homens entrariam, meu Pai amado, Senhor meu Pai, como lobos vorazes no nosso meio, Deus distorcendo a palavra e pregando coisas de si mesmos, Pai, a qual não glorifica o teu nome. Pai bendito, temos visto hoje, nos dias atuais, temos visto, Pai amado, uma parte da tua igreja contaminada, meu Pai amado, por palavras e promessas de homens, a qual, Pai, não seguiram o curso da tua palavra, não seguiram as sãs doutrinas. Pai amado, envergonhado, Pai querido, eu oro, Pai, a ti, porque somos pecadores, meu Pai, assim como os nossos pais pecaram no deserto e morreram, meu Pai amado, em 40 anos, todos eles ficaram, todos que saíram do Egito, da idade de 21 anos para cima, Pai, ficaram mortos, meu Pai amado, no deserto. Senhor, nós temos passado debaixo da mesma nuvem, Senhor. Nós temos crido no mesmo Deus, meu Pai amado, que criou os céus e a terra. Mas as nossas mentes, muitas vezes contaminadas, com ensinamentos profanos, meu Pai, com inverdades, temos, Pai amado, nos encaminhados também para a morte. Porque, Pai Santo, quantos estão dentro da tua casa? Quantos estão aprendendo o evangelho diferente do que nós acabamos de ler, meu Pai? E isto, Pai amado, não é vida, isto é morte, Pai amado, porque somente aqueles que ouvirem a tua palavra permanecerão na vida eterna. Pai, eu quero te pedir por cada família, eu quero te pedir por cada ouvinte da Rádio Continental, que tu venhas visitar cada lar, meu Pai, nesse dia. Quero te pedir por cada irmão, cada irmã que estão conosco, através da internet, o site da rádio, através do Facebook, Pai, cada irmão, cada irmã que estão conosco, Pai, abra-lhes, Pai amado, o coração, abra-lhes o entendimento, Pai amado, Senhor, e o meu também, para que nós não venhamos, Pai amado, Senhor, aceitar, meu Pai amado, um falso evangelho, um evangelho, Pai amado, de prosperidade, que não fala de sofrimento, que não fala de luta, que não fala de pregação do evangelho, Pai. Não nos deixa permanecer, meu Pai amado, Senhor, na ignorância, mas que tu venhas abrir o nosso entendimento para a tua verdadeira palavra. Senhor, ao lermos, Pai amado, a cada dia, meu Pai, nesta emissora, 6 ou mais capítulos da tua palavra, o intuito é que essa palavra entre, que ela penetre em cada um dos nossos corações, para que nós venhamos, Pai, voltar do erro que estamos cometendo e assim possamos, Pai, viver o evangelho pleno e verdadeiro de Jesus Cristo. Cure os enfermos, Pai, que estão no nosso meio. Liberta de todas as enfermidades, meu Pai. Nós lemos que os lenços, aventais de Paulo, não da forma que tem sido ministrado hoje, meu Pai, mas pela unção, pela intimidade que este homem, que Pedro tinha contigo, Pai. Senhor, meu Pai, muitas pessoas eram curadas e saradas. E eu te peço, Paizinho amado, visita agora, meu Pai amado, cada leito. Visita onde tem uma pessoa enferma. Pai amado, faça os mesmos sinais, faça as mesmas maravilhas, Pai amado, Senhor,
que tu produziu no ministério de Paulo, ministério de Pedro, Pai amado, Senhor, de Timóteo. Faça os mesmos sinais para que o teu nome seja glorificado e essa pessoa, Pai amado, venha ser curada do câncer, venha ser curado, Pai amado, Senhor, do derrame, do AVC, Pai amado, do diabetes, de qualquer enfermidade que tenha alojado no corpo físico, Pai, toda também aquilo da mente, meu Pai amado, Alzheimer, mal de Parkinson, Pai amado, e toda degeneração. Tu venhas curar, meu Pai, neste dia, para que creiam que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, e serás eternamente. Dá vista ao cego também neste tempo. Pai, faça com que o surdo venha ouvir, meu Pai, que o mudo venha falar, que o coxo venha saltitar, que a alma, Pai amado, que está presa, Pai, ao vício do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, da bebida embriagante. Pai amado, que aqueles que estão presos, Pai amado, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, quebra com todo o jugo do inferno, coloca, Pai, essa pessoa em liberdade, coloca essa pessoa de pé, arranca do lamaçal do pecado e opera, meu Pai amado, neste dia, na vida desta pessoa, por amor a Ti mesmo. Abençoa, Pai Santo, Pai querido Deus, cada ouvinte. Abençoa cada um daqueles que estão conosco agora e aqueles que ainda, Pai amado, irão na parte da noite, na madrugada, meu Pai amado, ouvir, meu Pai, esta ministração. Seja o Teu nome glorificado. Dá-nos o Teu livramento, Pai. Livra o Teu povo dos assaltos, das balas perdidas. Livra, meu Pai, nas estradas, aqueles que vão estar viajando. Guarda, meu Pai amado, cada criança. Guarda cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada ancião, meu Pai amado, cada anciã, as grávidas. Guarda a nossa saída, a nossa entrada e fica conosco, Pai bendito. É a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 27 minutos. Você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você, o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 da manhã às 13h30 da tarde. No sábado é o programa especial do clamor pelo Brasil e pelo mundo Santidade Já. Do meio-dia até às 15h30, nós estamos aqui orando. É um programa só de clamor, só de oração. Você querendo orar conosco, você é bem-vindo. 3h30 de oração, de clamor pelo nosso país e pelas demais nações espalhadas na face da terra. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aí pelo Facebook. Muito obrigado aos meus amados que estão também pelo dial da Continental. Eu vou a um pequeno intervalo só para tomar uma água e preparar aqui a mensagem da palavra de Deus para hoje. Logo após o intervalo eu volto trazendo para você uma mensagem de Deus para os nossos corações. Volto já já com você, trazendo essa mensagem para a sua vida e para a minha vida também. Só um minutinho, já estou voltando com você. Querendo aprender a arte e a beleza da música? Então venha para a Academia de Música Instrumental Amien. Aqui você aprende guitarra, cavaquinho, violão, banjo, bateria, teclado, contrabaixo, piano e percussão. Aqui na Amien, você aprende a prática e a teoria para cada instrumento. Temos aulas de segunda a sexta-feira pela manhã, à tarde e à noite. Sábado e domingo, só na parte da manhã. Temos professores pacientes e capacitados para te introduzir no maravilhoso universo da música. Faça-nos uma visita ou ligue. Telefone 98650-4664. Repetindo, 98650-4664. Nosso endereço
Estrada do Otaviano, número 285, em Turiaçu. Temos também pacote especial para grupos e igrejas. E também alugamos para o seu evento caixa para guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, pedais de efeito, microfones, máquina de fumaça e jogo de luz. Também alugamos estúdio aberto para ensaios. Academia de Música Instrumental Amiem, oferecendo o melhor para você. Venha para a melhor, venha para Amiem. Direção, Professor Cícero Pereira. Óticas Ana, o melhor em tecnologia e elegância para a sua visão. Nas Óticas Ana, você encontra armações super arrojadas e lentes moderníssimas para o seu grau. Temos exames computadorizados e também o que é melhor no mercado. Faça-nos já uma visita. A Ótica Ana fica na Rua Maria Freitas, número 73, sala 202, em cima do Bradesco de Madureira. Diga que você é ouvinte do programa Deus, Você, o Louvor e ganhe um desconto especial. Então, o que você está esperando? Vai lá e fale com a Ana. Óticas Ana, o melhor para a sua visão. Direção evangélica. Voltamos a apresentar Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu, isso mesmo, 12 horas e 31 minutinhos, e você está aqui conosco, você querendo fazer o seu pedido de oração pelo Facebook, você pode estar fazendo também. Se você não tem ainda o meu WhatsApp e você quer fazer parte do grupo do programa Deus, Você, o Louvor, então anote aí o meu WhatsApp, mande o seu nome, o seu bairro, eu vou estar enviando para você a cada dia reflexões, pensamentos e também estudo da palavra de Deus, tá bom? Então pegue caneta e papel e anote aí o número do meu WhatsApp para que você possa enviar o seu pedido de oração e fazer parte também do grupo do programa Deus, Você, o Louvor pelo WhatsApp. Bom, o meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962. Mande e não esqueça o seu nome e assim estarei enviando para você a cada dia um estudo e a reflexão da palavra de Deus. Tá bom assim? Então tá bom. Um grande abraço a todos que estão conosco aí pelo Face. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos agora à meditação da palavra de Deus. Nós vamos ouvir nesse momento palavra de vida. Você vai ouvir agora palavra de vida. Palavra de vida. Muito bem, e em Palavra de Vida de hoje eu quero compartilhar, junto com os meus amados e queridos irmãos, um texto que se encontra em Provérbios 16, Provérbio 16, 25. A palavra de Deus nos diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Vou repetir para você, Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Querido e querida, eu quero compartilhar essa palavra junto com os meus amados irmãos, para que nós venhamos cuidar mais da nossa salvação. Nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho tem sido banalizado. Nós estamos vivendo um tempo em que a preocupação de muitos pastores, de muitas igrejas, é passar uma mensagem dizendo que você precisa ter, que você tem que ter, que você tem que ter cada vez mais, porque a prosperidade, ela vai dizer que você é uma pessoa muito bem conceituada com Deus, uma pessoa muito bem quista por Deus, que você, quanto mais dinheiro você tiver, você vai estar melhor espiritualmente, o que na realidade
é um grande engodo, uma grande mentira. Você pode ter dinheiro? Pode ter dinheiro. Você pode ter uma situação boa. Se Deus quiser que você tenha, então você terá. Mas o principal do Evangelho é saber qual é o nosso caminho, é saber qual a minha posição dentro do Evangelho. Eu e você, numa grande empresa, você vai ver que a empresa tem os seus diretores, tem os gerentes, tem supervisores encarregados e tem em cada departamento pessoas específicas para atuar em determinados setores. E nós também, no Reino de Deus, somos exatamente assim. Não há diferença alguma de uma empresa de funcionários que são contratados para trabalhar. Deus, quando chamou a mim e a você, Ele sabia exatamente aonde Ele me queria. Ele me capacitou exatamente para eu estar aonde Ele quer que eu esteja. E a você também da mesma forma. Então, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um ministério, cada um de nós estamos sujeitos à autoridade divina de Deus. Então, todos nós. Você não foi chamado, como eu não fui chamado, só para sermos salvos. É claro que Deus queria salvar você, é claro que Deus queria salvar a mim, pela sua infinita misericórdia, mas muito mais do que querer salvar-nos só, Ele quer que eu e você venhamos dar frutos e fruto estes com abundância. Que eu e você venhamos produzir, que eu e vocês venhamos ser mensageiros como nós lemos. Vocês acompanharam a leitura de Atos dos Apóstolos e viram que Paulo pregou a palavra sendo chicoteado, apedrejado, expulso de vários lugares, incompreendido pelos próprios judeus. Então, este homem foi pregando a palavra e quando ele está se despedindo, aqui onde nós terminamos a leitura, ele fala, vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas uma coisa eu quero falar para você, eu não peguei dinheiro de ninguém. Eu não peguei roupa, eu não peguei dinheiro. Antes, com o trabalho das minhas mãos, aqui você leu e viu qual era a profissão de Paulo. Paulo, ele fabricava tendas. Então, Paulo, onde ele ia, nas horas vagas, que não eram muitas, na hora de descanso, que não eram muitas, ele fabricava tendas e vendia para poder tirar o seu sustento. Algumas igrejas o ajudavam, mas não era com o intuito de que eu vou ali pregar e eu quero tanto, eu vou ali cantar e eu quero tanto. Não, isso é um evangelho profano, mentiroso, egoísta, a qual nós mesmos, como igreja, temos alimentado. Quando nós contratamos esse tipo de pregador, esse tipo de cantor para ir na nossa igreja e enchemos as igrejas, nós queremos o lucro da igreja, porque há um contrato que se faz e esse contrato que é feito vai para o determinado pregador, o determinado cantor, mas há um retorno ainda maior também para a igreja. Então, queridos, virou um comércio. Eu quero falar hoje de salvação. Eu quero falar hoje da responsabilidade que eu e você temos dentro do Evangelho. Eu quero falar hoje que a nossa vida está ameaçada, a nossa vida espiritual, se nós continuarmos não ouvindo a voz que vem do alto. Deus disse, olha, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se hoje tu ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça a tua cerviz, não te endureça o teu coração se você ouvir hoje o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então, o texto que nós lemos, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte, Provérbios 16, 25. Hoje em dia, tem muitas pessoas, tem muitos crentes que querem fazer o seu evangelho, que querem fazer como, por exemplo, eu entro numa empresa e eu fiz aquele curso, eu tenho que fazer, eu quero que me trate assim. Evangelho não é assim. Evangelho é para nós fazermos aquilo que o Mestre nos manda, aquilo que o Senhor nos manda. Eu quero fabricar um tipo de evangelho que me agrada. Eu quero viver a vida desta forma. Eu não quero ter responsabilidade com outras almas. Eu não quero ter responsabilidade, eu quero só estar salvo.
E nós temos que ter um cuidado tremendo com isso. Porque Jesus Cristo há de cobrar a mim e a você a nossa caminhada, a nossa jornada, o que ele me capacitou, o que ele te capacitou. Pastor, não me capacitou nada. Eu não sou capaz de nada. Você é capaz, sim. Deus não te chamou em vão. Deus não me chamou em vão. É porque nós não procuramos a forma de sermos capacitados. Nós não procuramos a maneira, Senhor, eu estou aqui. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele era parente do rei, até que o rei morreu. Ele era parente, vivia, comia, se banqueteava ali com o rei, até que o rei morreu. Mas quando o rei Uzias veio a morrer, aí mudou a trajetória dele. Vamos ver isso? Para que não fique, como a gente costuma dizer, em minhas palavras. Nós vamos entender que o teu chamado, que o meu chamado, é um chamado que nós temos que produzir. Você foi chamado para ser produtivo e eu também. Nós fomos chamados. Capítulo 6 de Isaías nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, nesse tempo aqui, em que Isaías soube da morte do seu parente, nesse tempo aqui, ele vê a glória de Deus. E no que ele vê a glória de Deus, Deus faz uma pergunta a ele. Versículo 6 em diante diz assim, do mesmo capítulo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção o que aconteceu na vida do profeta, o maior profeta messiânico. O que mais falou da vinda de Jesus foi Isaías. Por enquanto ele tinha ali as mordomias do rei, ele estava dentro do palácio. Deus não chamou a mim e a você para estarmos dentro de igreja só. Era esta a vida que levava Isaías dentro de palácios, comendo, bebendo, uma profecia aqui, outra lá. Era esta a vida dele. Nós estamos também assim. Oportunidade de saudação para louvar, aí eu vou e louvo, uma oportunidade para trazer uma palavra, eu louvo e saio dali achando que alguma coisa eu fiz. O mundo jaz no maligno. O mundo está um caos e cada vez mais está se degradando. As oportunidades que muitas vezes eu tenho que ter e deveria ter, era nos becos, nas vielas, para entregar um folheto e dizer: Jesus Cristo te ama e quer te salvar. As oportunidades que eu tenho que ter é de pregar a palavra no meu local de trabalho, na faculdade, é de pregar a palavra aos meus vizinhos, é de mostrar uma vida com Deus. Essa é a oportunidade que nós devemos ter e mostrar diante do Senhor. Então vejamos aqui o que aconteceu com Isaías. O versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara com a sua tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: olha o que Deus quer fazer comigo e com você, para que nós venhamos ser produtivos. E diz assim: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. A primeira coisa que Deus faz para nos capacitar a exercer a função a qual Ele quer que você exerça, e eu também, é tirar a nossa iniquidade. É tirar toda a iniquidade, toda a maldade que estava no meu coração. Primeira coisa que aconteceu é tirar a iniquidade. O que é iniquidade?
Iniquidade é uma coisa ruim que o ser humano carrega dentro dele e pratica com seus atos ruins. Isso é iniquidade. Então, a primeira coisa foi tirar a maldade que havia no coração. Esse homem era profeta, estava dentro do castelo, dentro do palácio, vivia dentro do palácio, mas o coração dele estava cheio de iniquidade. É a Bíblia que está dizendo para mim e para você. Quantas vezes eu estou também dentro da igreja, estou ali exercendo um papel de oportunidades, e se não me der a oportunidade, eu fico triste, eu fico chateado com o pastor, com o encarregado do culto. Ele estava dentro do palácio, mas com o coração carregado de iniquidade. E ali, esse anjo que é ordenado por Deus, primeiramente tira dele a iniquidade. E depois diz, e perdoado também o teu pecado. Depois que a iniquidade é tirada, depois que o pecado também é retirado, porque primeiro tem que sair a maldade. Tem muita gente que até se retira o pecado, mas a iniquidade continua alojada. As maldades continuam, o sentimento de maldade, o não perdoar alguém continua dentro do coração. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia quando não era cristão. Então quer dizer que a iniquidade ainda está dentro de mim. E hoje é o dia, está chegando aí as datas festivas, hoje é o dia para que eu e você venhamos nos despojar dessa iniquidade e também sermos perdoados. Depois que é tirado, depois que essa brasa toca nos lábios do profeta, então Deus vai falar para ele. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, não foi antes. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus não está dizendo aqui, olha, eu vou te enviar. Embora possa fazer, ele possa obrigar a mim e a você a ir aonde ele quer. Ele é Deus. Ele fez isso com Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Ele queria ir, estava indo para Tarsis. Mas ali Deus provocou ali um temporal, um maremoto, a ponto do navio querer se afundar, até que eles lançam Jonas daquele navio, e um grande peixe o engole e leva ele para onde? Para onde Deus queria. Se Deus quiser, ele vai levar a mim e a você, mesmo que eu não queira, mesmo que não seja a minha vontade, ele vai me levar aonde ele quer que eu vá, aonde ele quer que eu vá. Então, queridos, mas aqui Deus faz uma proposta. Deus falando com o anjo que trouxera ali a brasa do altar e fala para o anjo, olha anjo, quem é que eu vou enviar para salvar esse criminoso, esse traficante, essa prostituta? Quem é que eu vou enviar para salvar essa pessoa, colega de trabalho? Quem é que eu vou salvar, vou enviar? Você sabe de alguém? É um anjo, puxa vida, não sei. E ali, o profeta sente que era com ele. Sente que ele já estava há muito tempo dentro do palácio. Talvez eu e você estejamos muito tempo dentro de igreja, dentro de quatro paredes, ouvindo palavra todo dia, ouvindo a palavra, e não fazemos nada com aquilo que nós comemos. Não fazemos nada com aquilo que nós comemos. O interessante é que os pássaros, eles fazem com aquilo que eles comem. Eu tenho um pequeno terreno, e nesse terreno eu tenho ali 2 pés de jamelão, eu tenho ali alguns pés de manga, eu tenho alguns pés de goiaba. Tudo isso foram os pássaros que comeram em algum lugar e soltaram ali no meu terreno para que pudesse crescer. Eu plantei poucas coisas, mas a maioria foram eles que passaram ali após comer, eles reproduziram aquilo. A semente cresceu, germinou e deu fruto. Eu e você também temos que ser assim. Nós estamos comendo a palavra de Deus, mas estamos usando ela de uma forma negativa. Eu e você fomos chamados para produzir frutos e frutos com abundância. Eu e você fomos chamados para sair do palácio. Quem eu vou enviar?
Está difícil de enviar. Aí o profeta diz assim: Senhor, envia-me a mim. Pode me enviar que eu vou. Olha só o que diz a palavra. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede e não percebais. Ele começa a mandar esse profeta a pregar essa palavra para os reis que vieram depois. Pregar essa palavra onde ele pudesse pregar. A minha obrigação e a tua não é salvar. Quem salva, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essa função de salvar não é nossa, nós não temos essa capacidade. Mas a função de pregar é, porque a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, como está em Isaías mesmo, a minha palavra não voltará vazia, antes ela vai produzir aquilo pela qual ela foi enviada. A palavra de Deus foi enviada para salvar. A palavra de Deus foi enviada para perdoar pecados, para limpar corações impuros. A minha obrigação é só pregar. A minha obrigação é só evangelizar. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas eu tenho que pregar tendo vida no altar. Eu não posso pregar tendo uma vida errada, porque alguém vai dizer para mim, para ser igual você, para ser igual fulano. Não, querido, não pode ser assim. O evangelho tem sido distorcido, tem sido adulterado. Hoje em dia vemos muitos adúlteros da palavra de Deus. E Deus quer para mim e para você que nós não viemos fazer outro caminho. É como diz o texto que nós começamos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Não queira fazer o teu caminho para a salvação. Não queira fazer o teu caminho para chegar ao céu, porque não é pelo teu caminho. É pelo caminho de Deus. É pela vontade de Deus que eu e você vamos chegar até os céus e ali nós alcançaremos graça. Tem muitos caminhos que a gente procura fazer e acha que este caminho é um caminho bom, acha que esse caminho é o caminho que nós temos que ir mesmo, que se alguém quiser fazer, era aquilo que Isaías poderia declarar. Quem enviaremos? Quem irá por nós? Envia outra pessoa. Pode enviar outro. A gente cita até nomes de quem poderia ir no nosso lugar. Mas o profeta disse: envia-me a mim. Ele estava no meio de um povo de lábios impuros e o dele também era. Ele reconheceu, a primeira coisa é eu reconhecer que eu sou pecador. Ele reconheceu. Quando ele vê a glória de Deus, ele não viu enquanto estava dentro do palácio, porque a igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. O que salva é a aliança com Jesus Cristo. Não é igreja, não é ministério. Quanta gente defende o ministério como se defendesse aí um clube de futebol? Quanta gente está falando, não, meu time ganhou, meu time não, a minha igreja é assim. Não é a tua igreja, não é a minha igreja, não é nenhum de nós que temos a capacidade de salvar. Para o homem isso é impossível, mas para Deus não. Então a nossa vida espiritual está correndo risco. Analise a tua vida espiritual. Analise se estamos dentro dos parâmetros que estabeleceu Jesus. Leia Mateus 5, leia o Sermão do Monte, vê se no Sermão do Monte alguma coisa me pega. Veja se dentro do Sermão do Monte alguma coisa me foge, me escapa. Peraí, eu estou fora disso. E começa a consertar a sua vida como eu procuro consertar a minha. Começa a ver o que seria algum motivo de reprovação no nosso ministério. O apóstolo Paulo, esse homem tremendo usado por Deus, ele disse: olha, eu tenho receio de que naquilo que eu pregue eu seja reprovado eu mesmo. Eu tenho esse medo também. Então analise. Como é que você vai analisar? Pela Bíblia. Abra, confira,
Leia Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Sermão da Montanha. Veja o que pode ali comprometer a minha entrada no céu. Veja o que pode trazer ali um obstáculo para eu entrar no céu e você também. É a Bíblia que vai falar, não é homem que vai te dizer. O homem, ele vai usar para aquilo que ele quer. O homem vai usar a palavra para aquilo que é o seu conceito. Aquele que é mal intencionado, ele vai usar pregações para te direcionar a dar dinheiro, a dar recurso. Ele vai usar a pregação, mas a salvação, ela vem pela palavra de Deus. A salvação vem pelo que está escrito aqui, você tem que ler, você tem que se esforçar para meditar nessa palavra. Não pode ser o WhatsApp, o Facebook mais forte do que a palavra de Deus na tua vida. Não pode ser um filme, uma novela, um programa de televisão mais forte para a tua vida, porque dessa palavra depende a tua e a minha salvação. Então comece a se interessar mais pela tua salvação. Porque Deus haverá de cobrar. Ele fará uma limpeza. Interessante que ele fala de uma forma simples, Jesus ensinou de uma forma simples. Ele disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua rede para pescar. E retira essa rede cheia de peixe. E ali ele faz a escolha. Tem peixes que não são comestíveis. Tem peixes que não servem para comer. E ele pega esses peixes que não servem e joga fora do cesto. E aqueles que servem, ele bota no lugar ali, porque aquele vai servir para vender, vai servir para a família dele comer, o pescador. Então, essa rede que é lançada é o reino dos céus. Nós seremos também, no meio dessa rede, escolhidos. Nós seremos também provados. Qual foi o meu ministério? Quando eu digo ministério, eu não estou falando pastor Alberto. O meu chamado, o teu chamado. Qual foi? O que eu produzi, o que eu fiz? Como eu me portei? Quantas pessoas conseguiram? Eu falava para a minha igreja, a igreja a qual eu sou pastor, pela misericórdia, eu dizia, no texto, ainda em Atos, aonde chegam ali, aliás, em João, chegam alguns gregos e perguntam a Filipe, e diga para ele, ó, eu quero ver Jesus. Gente, isso é muito interessante. Naquele tempo em que Jesus tinha um ministério terreno, era fácil encontrar Jesus. Jesus estava nos montes, estava nas sinagogas, estava nas praças, estava no deserto, estava no caminho, estava nas cidades, qualquer lugar era fácil ver Jesus, porque ele não tinha seguranças como hoje nós vemos. Ele era fácil de ser tocado, aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, no meio da multidão. O cego, Bartimeu, gritou e ele ouviu. Zaqueu, publicano, subiu numa árvore e teve contato com... Era fácil. E os gregos chegam e falam para Filipe, Filipe, eu quero ver Jesus. E ele vai, chama André e fala, ó, tem uns gregos aí que querem ver Jesus, vamos lá falar com ele. E aí eles vão e mostram Jesus para ele. Hoje, Jesus Cristo é Espírito. Hoje ele não está aqui fisicamente comigo e com você. Que forma eu e você podemos mostrar Jesus para o mundo? Alguém que precise ver Jesus hoje, chegue para mim e fala, me mostra Jesus. Como eu posso mostrar Jesus? Como você pode, se não for pelas nossas boas obras? Se não for pelo nosso testemunho? Então hoje a única forma que eu tenho, e você também, de mostrar a Jesus Cristo é através da nossa caminhada com Deus. É através do testemunho que você e eu possamos dar e apresentar para a pessoa olhar e falar, ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus. Ali verdadeiramente vai um jovem, vai um homem de Deus. É a única forma de nós mostrarmos hoje, nesse tempo, Jesus Cristo para o pecador. Então, querido, nós vamos orar nesse momento, nós vamos apresentar a nossa oração, mas analise, medite nessa palavra de dia e de noite, para que você possa ver se você, se eu, se nós estamos enquadrados
dentro da salvação. Porque a salvação veio para muitos, mas não é para qualquer um. É para aquele que se esforça, é para aquela que vai adiante, que ouve essa palavra e as pratica. Então é isso que Deus está falando para mim hoje e para você também. Vamos agora então entrar no nosso período de oração. Vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, mais uma vez, meu Pai amado, a Tua palavra tem me confrontado, tem nos confrontado, porque nós reconhecemos, Pai amado, que precisamos de Ti, porque a Tua misericórdia, Pai, é a causa de nós não sermos consumidos. A Tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã, e nós precisamos dela, para que, Pai amado, assim como o profeta Isaías, durante tantos anos, meu Pai, esteve dentro de um palácio, esteve Pai, ao lado do rei, mas, Pai amado, só com a morte, Pai amado, Senhor, de Uzias, é que ele viu a Tua glória. E ali, meu Pai amado, reconheceu também que era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Mas, Senhor, há uma ordem Tua, foi mudada, meu Pai, a trajetória, a vida, meu Pai amado, de Isaías. E hoje, Pai amado, eu me coloco na posição deste homem, Pai, com os lábios impuros. Tira as nossas iniquidades, meu Pai. Tira, meu Pai, toda a nossa cegueira espiritual, para que nós possamos, Pai amado, nos apresentar perante a Ti. Não deixa, meu Pai amado, que a nossa vida espiritual seja só isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Não, Senhor. Queremos ver a Tua glória, assim como viu Moisés, assim como viu, meu Pai amado, Isaías. Nós queremos, Pai amado, sair do raso. Nós queremos sair, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, da beirada, para irmos, Pai amado, para o fundo, na intimidade para contigo. Ajuda-nos, Pai amado, Senhor, a abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, para nos colocarmos, Pai, à Tua disposição. Senhor, toma cada irmão, cada irmã, toma, Pai amado, Senhor, cada pessoa que neste momento conosco estão pela internet, o Facebook, o site da rádio, cada ouvinte da Rádio Continental, meu Pai, toma as nossas vidas, meu Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, sermos, Pai amado, Senhor, meu Pai, produzirmos frutos dignos de arrependimento, que a nossa vida, meu Pai amado, seja um exemplo, que a nossa vida, meu Pai, seja exemplo para aqueles que precisam de salvação, que eu não seja, Pai amado, motivo de escândalo na minha caminhada. Senhor, abençoa cada irmão e a cada irmã. Abençoa, meu Pai amado, nesses dias que antecedem, Pai amado, as datas festivas. Guarda as nossas casas, guarda todos os nossos parentes, guarda, meu Pai amado, as criancinhas, guarda até o ancião, livrando, Pai, das balas perdidas, endereçadas, dos assaltos, dos roubos, dos furtos, dos acidentes, meu Pai amado, nas ruas, nas estradas, nas rodovias. Guarda-nos, Deus, e livra-nos, Pai amado, Senhor, de toda a malignidade. Desfaça com todas as obras de feitiçarias, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo, jejum contrário, oração contrária, sacrifício humano e até mesmo animal. Senhor, desfaça tudo aquilo que foi feito nas matas, nas cachoeiras, no cemitério, nos gongares, aonde quer que demônios tenham sido alimentados, recrutados, assalariados para trazer destruição, separação na família, frieza, meu Pai amado, conjugal, desobediência, Pai amado, e rebeldia ao coração dos filhos, dos netos. Quebra com todo o jugo do inferno, Pai. Guarda-nos, Pai amado, Senhor, nesses dias, para que nós possamos, Pai amado, não só, Pai amado, passarmos o Pai amado, Natal em família,
não só passarmos o Natal, meu Pai amado, junto com os nossos, sem que haja, Pai amado, Senhor, meu Pai, perdas, sem que haja, Pai, clamores, sem que hajam lutos e choros dentro da nossa casa e na casa dos teus servos. Que nós possamos, Pai, começar, meu Pai amado, um novo ano também, Senhor, meu Pai, contabilizando todos os nossos, Pai. Visita os nossos parentes de perto, de longe. Guarda, Pai, a saída, guarda a entrada, guarda a caminhada, que toda a fúria do inferno, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, tu venhas dar um basta. Senhor, que todos nós possamos, Pai amado, em teu nome, Pai, vencer todas as dificuldades. Senhor, meu Pai amado, quantos estão apreensivos com aquilo que haverão de vestir, aquilo que haverão de comer, meu Pai, mas tu conheces a necessidade de cada servo e cada serva, e eu te peço que cada uma delas, meu Pai, sejam supridas por ti. Não deixa faltar, meu Pai amado, o pequeno nem o grande dentro deste lar. Senhor, tome em tuas mãos, meu Pai, este trabalhador. Tome em tuas mãos aqueles, Pai amado, Senhor, que já com os seus 13º, meu Pai, vão estar indo, meu Pai amado, Senhor, ao comércio. Guarda-os, Pai amado, dos salteadores, do perverso. Não deixa, Pai, que nenhuma vida seja ceifada. Não deixa, meu Pai amado, que o trabalho de um ano, meu Pai amado, Senhor, seja roubado, meu Pai, pelos salteadores. Cura os enfermos que estão no nosso meio. Visita cada família, visita cada pessoa no leito. Cura, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Eu entrego, Pai amado, cada um daqueles que estão pelo Facebook, cada família representada, cada um que estão conosco pela Continental AM 1520. Senhor, meu Pai, responda ao nosso clamor, responda a nossa oração, ajuda-nos nesta caminhada, Pai, permaneça conosco. Pai bendito, Pai querido, esta oração que eu faço, agradecida a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, estamos chegando a mais um final do programa Deus, Você, o Louvor. Querendo bom Deus, amanhã, a partir das 11h30 da manhã, estaremos por aqui com o programa Deus, Você, o Louvor. Tenham todos uma ótima tarde, uma noite abençoada na presença do Senhor. Quero lembrar dos irmãos que hoje nós temos culto de ensinamento da palavra na rua Beberibe, 241, em Ricardo de Albuquerque. Então, hoje, das 19 às 20h30, culto de doutrina na rua Beberibe, esquina com a rua Alcobaça, pertinho do Largo do Camboatá, Igreja Evangélica Árvore da Vida. Amanhã não haverá consagração, porque nós encerramos esse ano de 2017. Pastora Luciane, a minha princesa, e a equipe só voltarão com a consagração no ano de 2018, tá bom? Então, quarta-feira não temos consagração, quinta-feira nosso culto da família, quinta-feira às 19 horas o culto da família, e no domingo nós não teremos culto, que já será o dia 24, domingo nós não teremos culto nem em Rocha Miranda, nem em Ricardo de Albuquerque. Então, se você quiser estar conosco hoje, às 19 horas, ou quinta-feira, lá em Ricardo de Albuquerque. Na sexta-feira nós teremos culto em Rocha Miranda, no Novo Templo, rua Ibirapuitã, número 283, em Rocha Miranda. Quero mandar um grande abraço para minha querida mamãe Nadir Caetano, em Marechal Hermes, para minha querida mamãe, isso mesmo, Cleusa e papai Silvano, lá no Vale da Simpatia, para todos os meus amados também, para Cíntia, para meu querido Osiel, a Rosilene e todo o povo de Deus que está conosco aí pelo Facebook. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Querendo o bom Deus, amanhã nós estaremos juntinhos a partir das 11h30 da manhã, aqui pela Rádio Continental AM 1520 e também aí pelo Facebook ao vivo junto com cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, que Deus continue a abençoar a casa, a família, o ministério de cada um dos nossos irmãos. Bom, vou ficando por aqui, mas eu quero que vocês me prometam uma coisa. Vão prometer? Odete, tu vai prometer? Marilda? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente.
Beijos e até amanhã. Deus abençoe a todos. Venha participar dos cultos na Catedral das Assembleias.